As raízes da família Michels e Nuerberg encontram-se profundamente fincadas no solo da Alemanha, um país de tradições rígidas e campos vastos, onde as famílias viviam do trabalho duro e da esperança em tempos melhores. Foi em 1829 que Matthias Michels, o primeiro de sua linhagem a se aventurar em terras estrangeiras, deixou sua casa em busca de um futuro promissor no Brasil. Matthias Michels trouxe seu filho Anton Michels com 6 anos de idade da Prússia. Nasceu em Inzert no Hunsrück em 1822, atual estado da Renânia-Palatinado. Anton Michels é pai do meu bisavô José Michels, 6º filho, e Antônio Michels, 10 graus filho. De São Pedro de Alcântara, a família Michels mudou-se para as margens do rio Capivari, atualmente na região de São Martinho. Isso ocorreu em 1868 na busca de melhores terras para o cultivo. A ida de meu bisavô José Michels e seu irmão Antônio para Nova Veneza teria ocorrido por influência de meu bisavô Anton Nuerberg. Aportuguesado para Antônio Nuerberg, era conhecido por Antônio Carpinteiro. Joseph Heinrich Nuerberg chegou na colônia alemã de Teresópolis em 1862, que pertencia à cidade de Desterro. Nesse mesmo ano chegou a família de Anna Gertrude Kerstrin. Eles se casaram e desta união nasceu o primeiro filho, Anton Nuerberg, em 15 de março de 1864. Sua certidão de batismo possui registro na Cúria Metropolitana de Florianópolis. O Matthias não se dirigiu à colônia de Teresópolis. A migração deles para a região de São Martinho foi diferente das dos Nuerberg. O sobrenome Nuerberg somente surgiu quando já estavam em Nova Veneza, pois o U tremado não era aceito pelos cartórios. Em alemão, o U pode ser substituído por UE. Assim, todos os descendentes de Antônio Nuerberg adotaram a nova grafia escolhida por ele, Nuerberg. Os descendentes de Johann Georg Nuerberg já simplesmente eliminaram o trema, ficando Nuerberg. Os descendentes de Augustus Nuerberg, dependendo da cidade que migraram, adotaram várias variantes, Nuremberg, Nuremberg e outros. O relevo acidentado, as matas densas e a hostilidade do ambiente dificultaram a sobrevivência das primeiras famílias. Muitos encontraram dificuldade em cultivar o suficiente até mesmo para a sobrevivência. O Matthias migrou para a região do rio Capivari, em 1868, mas em uma história diferente dos Nuerberg de 1872. Os Michels migraram para o rio Capivari, já os Nuerberg ao rio Braço do Norte. Era próximo e as famílias ali se conheceram. Enquanto os Michels enfrentavam os desafios da vida em São Pedro de Alcântara e migração para o rio Capivari, outra linhagem germânica começava sua saga em terras brasileiras. Em 1862, Joseph Heinrich Nuerberg e a família de sua futura esposa, Anna Gertrude Kerstrin, deixaram sua casa em Westfalen, Alemanha, e partiram rumo ao Brasil. A Alemanha daquela época era um mosaico de principados e reinos, enfrentando mudanças políticas e econômicas que impulsionaram muitas famílias à busca de uma vida melhor. Os Nuerberg se estabeleceram onde hoje está localizado o município de São Ludigero, atravessado também pelo rio Braço do Norte. Foi nessa época que Anton Nuerberg, já um homem feito, casou-se com Helena Werck, formando uma nova ramificação da família. Em 1884, nasceu sua primeira filha, Gertrudes Nuerberg, seguida por Guilherme em 1886 e, finalmente, João Nuerberg em 1888. No nascimento de João, a família vive sua primeira grande tragédia. Sua mãe falece em seu nascimento. Helena Werck Nuerberg, de 18 anos, deixa 3 filhos. Anton, então, casa-se com Maria Filippi e com ela ainda em São Ludigero tem mais 10 filhos. Maria Filippi é irmã de Margareta Philipp, esposa de Johann Georg Nuerberg. Todos os filhos de Antônio Nuerberg construíram sólidas famílias com muitos filhos e terras suficientes para propiciar uma vida de trabalho e perspectivas favoráveis. João Nuerberg, neto de Joseph e Ana, casado com Maria Rosalina Michels em 1910. João teve 12 filhos, entre eles Hildeberto, o mais novo dos irmãos, nascido em 1934, meu pai. Foi nesse contexto que Newton Nuerberg nasceu, em 1954, como herdeiro de um legado familiar profundamente enraizado na história do sul de Santa Catarina. Seu nome, uma homenagem ao físico Isaac Newton, refletia o desejo de sua família de que ele se destacasse intelectualmente e fosse um exemplo de progresso. Newton, primeiro filho de Maria Carmen Amboni Nuerberg e Hildeberto Nuerberg, ela de ascendência italiana. Os irmãos de Hildeberto já haviam casado com Baldassar, Formigoni, Bortolotto e Alessio, de ascendência italiana. Junto com sua família, Matthias embarcou em um navio rumo ao desconhecido, tendo como destino final a colônia alemã de São Pedro de Alcântara, em Santa Catarina. A viagem foi longa e extenuante.
Os passageiros, apertados no porão do navio, enfrentaram dias de enjoos e noites intermináveis embaladas pelo ranger das madeiras e pelo balanço incessante das ondas do Atlântico. Havia um ar de expectativa no convés, onde famílias trocavam histórias e imaginavam como seria a nova terra que as esperava. Embora o medo do desconhecido fosse palpável, a promessa de terras férteis e oportunidades renovava as esperanças de todos a bordo. Ao chegarem à costa brasileira, desembarcaram em Desterro, atual Florianópolis, onde foram recebidos com curiosidade pelos habitantes locais. De lá, Matias e seus familiares dirigiram-se à colônia de São Pedro de Alcântara, um projeto de colonização que prometia prosperidade. No entanto, os sonhos de um recomeço logo enfrentaram os desafios da realidade. O relevo acidentado, as matas densas e a hostilidade do ambiente dificultaram a sobrevivência das primeiras famílias. Muitos encontraram dificuldade em cultivar o suficiente até mesmo para se alimentar. Foi em meio a essa adversidade que surgiu a figura do Padre Hor, um homem dedicado e visionário que acompanhava os colonos desde a Alemanha. Vendo as dificuldades enfrentadas pelas famílias, o padre tomou a iniciativa de ir ao Rio de Janeiro e interceder diretamente junto ao imperador Dom Pedro II. Ele relatou as condições insustentáveis da colônia de Teresópolis e implorou por ajuda. Sensibilizado, Dom Pedro II cedeu novas terras ao grupo, localizadas na região que hoje compreende Braço do Norte e São Ludigero. Em 1872, liderados pelo Padre Hor, 52 famílias enfrentaram mais uma jornada, desta vez através das matas do sul do Brasil. A travessia foi árdua. Durante 2 a 3 dias, abriram caminho por entre árvores gigantescas e terrenos traiçoeiros, carregando poucos pertences e guiando animais que lhes serviriam na colonização. Ao final do trajeto, chegaram às margens do rio Braço do Norte, onde finalmente começaram a construir uma nova vida. A colônia alemã de São Pedro de Alcântara foi uma das primeiras tentativas organizadas de colonização germânica no Brasil. Situada em uma região montanhosa e isolada, oferecia um terreno fértil, mas difícil de ser cultivado sem equipamentos modernos. As famílias dividiram o espaço em pequenos lotes, construíram casas de madeira e plantaram o que podiam. No entanto, a vida ali era marcada pela dureza. Os colonos precisavam se adaptar ao clima tropical e às ameaças constantes, desde doenças até conflitos com populações indígenas. Já em Braço do Norte, o ambiente revelou-se mais promissor. Com a ajuda do governo imperial e da liderança do Padre Hor, os colonos puderam organizar melhor as terras e iniciar plantações que garantiam sua subsistência. O rio Capivari tornou-se uma fonte vital para irrigação e transporte, e os colonos começaram a construir uma pequena comunidade que prosperaria nos anos seguintes. Enquanto os Michels enfrentavam os desafios da vida em São Pedro de Alcântara, Vargem Grande à margem do rio Cubatão e mais ao sul as margens do rio Capivari, outra linhagem germânica começava sua saga em terras brasileiras. Em 1862, Joseph Heinrich Nürnberg e sua esposa, Ana Gertrude Kesterin, deixaram sua casa em Asbeck, localidade que foram batizados vinculada à diocese de Münster em Westfalen, e partiram rumo ao Brasil. A Alemanha daquela época era um mosaico de principados e reinos, enfrentando mudanças políticas e econômicas que impulsionavam muitas famílias a buscar oportunidades no exterior. A viagem da família Nürnberg foi tão difícil quanto a dos Michels. Em um navio abarrotado, cruzaram o Atlântico, enfrentando mares revoltos, tempestades repentinas e as incertezas que cada dia trazia. Para as crianças, o balanço das ondas era uma diversão ocasional, mas para os adultos era um lembrete constante dos perigos da jornada. Joseph e Ana se agarravam à esperança de um futuro melhor, enquanto consolavam seus filhos e oravam para chegar em segurança. Quando finalmente desembarcaram em Desterro, os Nürnberg foram encaminhados à colônia de Teresópolis, onde se juntaram a outros imigrantes alemães. Os primeiros anos foram marcados por dificuldades extremas. Assim como os Michels, enfrentaram terrenos hostis e desafios logísticos. Porém, a determinação de Joseph e de sua família manteve-os firmes. Em meio à luta pela sobrevivência, os Nürnberg deram as boas-vindas a 2 novos membros da família, Anton, nascido em 1864, e Johann Gerard, em 1866. Teresópolis. Apesar dos esforços das famílias pioneiras, a colônia de Teresópolis logo foi considerada um fracasso. Os terrenos acidentados e as dificuldades para o cultivo tornaram a vida insustentável. Em muitas ocasiões, os colonos foram forçados a trocar bens pessoais por alimentos e suprimentos básicos. Mesmo com o apoio do Padre Hor, era evidente que a colônia não poderia prosperar. Joseph e Ana enfrentaram a dura realidade da colonização, mas mantiveram a esperança de encontrar um lar mais adequado para criar seus filhos.
A oportunidade surgiu em 1872, quando o padre Hor organizou a migração de diversas famílias para as novas terras cedidas por Dom Pedro II. Para os Nürnberg, essa mudança foi um recomeço. Com seus poucos pertences, os Nürnberg se juntaram ao grupo de famílias liderado pelo padre Hor. A jornada pela floresta foi uma das mais desafiadoras já enfrentadas por eles. Caminhando por dias, eles abriram trilhas em meio à densa vegetação, acompanhados por animais de carga e guiados por sua fé. Joseph liderava a família com determinação, enquanto Ana cuidava das crianças, garantindo que estivessem alimentadas e protegidas durante a jornada. Ao chegarem às margens do rio Braço do Norte, encontraram um cenário que prometia uma vida melhor. Apesar das dificuldades iniciais, as novas terras ofereciam um terreno mais fértil e a proximidade do rio possibilitava melhores condições para a agricultura e o transporte. Foi ali que os Nürnberg começaram a reconstruir suas vidas. Joseph e Ana tiveram mais um filho, Augustus, e juntos trabalharam para garantir que suas crianças tivessem um futuro promissor. Nos anos seguintes, a família se integrou à comunidade, contribuindo para o crescimento e a estabilidade da região. As terras em Braço do Norte eram marcadas por colinas verdes, florestas densas e o constante som do rio Braço do Norte. Os colonos ergueram suas primeiras casas com madeira extraída da mata, criando pequenas clareiras onde cultivavam milho, feijão e trigo. O trabalho era árduo, começando ao amanhecer e terminando apenas ao cair da noite. A solidariedade entre as famílias era crucial para a sobrevivência. Todos se ajudavam na colheita, na construção de moradias e na proteção contra as adversidades do ambiente. Os domingos eram reservados para celebrações religiosas e encontros comunitários, onde os colonos podiam trocar histórias, notícias e reforçar os laços que os uniam. Para os Nürnberg, essa vida comunitária era essencial para manter o espírito elevado e superar os desafios do dia a dia. Com o passar dos anos, tanto a família Michels quanto a família Nürnberg se estabeleceram firmemente em suas novas terras. Braço do Norte tornou-se o ponto de partida para uma vida mais estável, embora o trabalho árduo nunca os deixasse esquecer das dificuldades enfrentadas no início. Aos poucos, as comunidades cresceram, movidas pela determinação das famílias pioneiras e pelo desejo de construir um futuro melhor para as gerações seguintes. Joseph Nürnberg, junto com sua esposa Ana, tornou-se um dos pilares da pequena comunidade em formação. Seu filho mais velho, Anton Nürnberg, que chegou à região com apenas 8 anos de idade, logo assumiu responsabilidades na família, aprendendo os ofícios da agricultura e participando da construção de casas e estradas. Por outro lado, Johann Gerard, o segundo filho, mostrava aptidão para o trabalho com animais e tornou-se conhecido por sua habilidade em criar cavalos e gado. Enquanto isso, a família Michels, liderada por Matias e seus descendentes, também desempenhava um papel fundamental na região. Sua integração com os outros colonos era marcada por amizades e casamentos que fortaleciam os laços entre as famílias pioneiras. Os Michels trouxeram consigo um conhecimento valioso sobre técnicas de cultivo e manejo do solo, que rapidamente se espalhou pela comunidade. Enquanto o Braço do Norte prosperava, uma nova colônia começou a surgir mais ao sul, em Nova Veneza. Fundada em 1891, essa colônia foi lar de várias famílias italianas que vieram da região de Veneza, na Itália. Nova Veneza destacou-se pela sua organização e pela influência cultural trazida pelos colonos italianos. Ali, as tradições italianas floresceram, desde a culinária até a arquitetura. A interação entre os colonos alemães e italianos foi inevitável. Muitas vezes, os caminhos das famílias Michels e Nürnberg cruzavam-se com os dos colonos italianos, resultando em trocas culturais e econômicas. O casamento de descendentes alemães com italianos tornou-se comum, aproximando ainda mais essas duas comunidades distintas, mas igualmente resilientes. Foi nessa época que Anton Nürnberg decidiu explorar novas terras em Nova Veneza. Ele e outros jovens colonos de Braço do Norte aventuraram-se ao sul, atraídos pelas promessas de terras férteis. Durante essas viagens, Anton adquiriu terras na região e começou a expandir a influência de sua família. No entanto, o coração da família Nürnberg permaneceu em Braço do Norte, onde Joseph e Ana viviam seus últimos anos, cercados pelos filhos e netos. A vida nas colônias era marcada por uma rotina simples, mas exaustiva. As manhãs começavam cedo, com os colonos indo para o campo cuidar de suas plantações e animais. As crianças ajudavam no que podiam, enquanto as mulheres garantiam o sustento da casa, preparando refeições fartas com os ingredientes disponíveis: milho, batatas, carne de porco e leite. Apesar das dificuldades, havia momentos de celebração. Festas comunitárias, geralmente organizadas após colheitas bem-sucedidas, eram ocasiões de alegria e união.
Nessas ocasiões, músicas alemãs e italianas enchiam o ar, e pratos típicos eram compartilhados entre as famílias. Para os colonos, esses momentos eram fundamentais para reforçar os laços que mantinham a comunidade unida. Os desafios eram muitos. Além do trabalho árduo, os colonos enfrentavam doenças, conflitos ocasionais com povos indígenas e a dificuldade de acesso a recursos básicos. No entanto, a determinação em construir um futuro para seus descendentes era inabalável. Tanto os Michels quanto os Nuerberg tornaram-se exemplos de resiliência, deixando um legado que se refletiria nas gerações futuras. As terras que outrora eram inexploradas agora eram repletas de plantações, casas e pequenas estradas que conectavam as comunidades vizinhas. Os descendentes das famílias pioneiras tornaram-se líderes locais, ajudando a moldar o desenvolvimento da região. No início do século XX, as famílias Michels e Nuerberg consolidavam sua presença no sul de Santa Catarina. A terra, antes selvagem, agora era um mosaico de plantações e casas rústicas, erguido pelo esforço coletivo dos colonos. A ligação entre as duas famílias aprofundou-se, não apenas por amizades e parcerias, mas também por meio de casamentos que uniram os descendentes de ambas as linhagens. Anos antes, Anton Nuerberg, já um homem feito, casou-se com Helena Werk, formando uma nova ramificação da família. Em 1884, nasceu sua primeira filha, Gertrudes Nuerberg, seguida por Guilherme em 1886 e, finalmente, João Nuerberg em 1888. Helena Werk Nuerberg, com apenas 18 anos, veio a óbito. Em 1889, Anton casa-se com Maria Philippi e com ela geram mais 10 filhos: Helena, Henrique, Augusto, Gregório, Olivério, Antônio Filho, José, Juca, Alvina, Hildebrando e Alfredo. Aos 5 anos afogou-se no rio São Bento. Enquanto isso, os Michels continuavam a expandir suas terras e influência. José Michels, o patriarca de sua geração, teve 10 filhos. Entre eles, os mais jovens também se mudaram para São Bento Baixo, formando uma comunidade que seria crucial para o desenvolvimento agrícola da região. Esses movimentos de migração interna não só fortaleceram as conexões entre os membros da família, mas também deram início a novos ciclos de colonização e crescimento econômico. A chegada da família Nuerberg à região de Nova Veneza marcou o início de uma nova etapa em sua história. Anton, em particular, foi pioneiro ao explorar terras no distrito de São Bento Baixo, um local que logo se tornaria um núcleo próspero. Anton, casado novamente, dessa vez com Maria Philippi, e juntos trazem mais 10 filhos, elevando o total de sua prole para 13. Essa grande família desempenhou um papel essencial na consolidação da colônia, contribuindo para a agricultura e estabelecendo laços com outras famílias locais. As terras de Nova Veneza, férteis e abundantes em recursos, permitiram que a comunidade prosperasse rapidamente. Os italianos e alemães que ali viviam compartilharam práticas agrícolas e valores culturais, criando um ambiente de cooperação mútua. As festas de colheita, por exemplo, tornaram-se eventos de celebração conjunta, onde descendentes das duas culturas se reuniam para dançar, cantar e compartilhar histórias. Com o avanço do século XX, os desafios começaram a mudar. Enquanto os primeiros colonos enfrentaram a luta pela sobrevivência em um ambiente hostil, seus descendentes lidavam com questões como a modernização da agricultura, o acesso à educação e as oportunidades econômicas em cidades maiores. A chegada de estradas pavimentadas e ferrovias aproximou as colônias de centros urbanos, trazendo novas possibilidades, mas também alterando o modo de vida tradicional. João Nuerberg, neto de Joseph e Ana, assumiu a liderança de sua família durante esse período de transição. Casado com Maria Rosalina Michels em 1910, João teve 12 filhos, entre eles Hildeberto Nuerberg, o caçula. Esses filhos carregaram o legado das duas famílias, espalhando-se por Santa Catarina e além, mas sempre mantendo suas raízes no trabalho e na comunidade. A influência das famílias Michels e Nuerberg na região foi mais do que agrícola. Ambos os clãs contribuíram para o desenvolvimento de escolas, igrejas e associações comunitárias que ajudaram a moldar a identidade cultural local. Os descendentes das famílias tornaram-se professores, comerciantes e líderes comunitários, sempre guiados pelos valores de trabalho duro e solidariedade transmitidos por seus antepassados. Nova Veneza, em particular, destacou-se como um exemplo de integração cultural e progresso econômico. Os Nuerberg Michels desempenharam um papel fundamental na transformação do distrito de São Bento Baixo em um dos principais polos agrícolas da região, uma característica que persiste até hoje. Com a chegada do século XX, as famílias Michels e Nuerberg testemunharam mudanças significativas que transformaram o modo de vida nas colônias. A introdução de novas tecnologias agrícolas, como maquinário e técnicas avançadas de cultivo,
trouxe eficiência ao trabalho nos campos. No entanto, a modernização também trouxe desafios, incluindo a necessidade de educar as novas gerações e prepará-las para um mundo que começava a se conectar de maneira inédita. Foi nesse contexto que Newton Noerberg nasceu, em 1954, como herdeiro de um legado familiar profundamente enraizado na história do sul de Santa Catarina. Seu nome, uma homenagem ao físico Isaac Newton, refletia o desejo de sua família de que ele se destacasse intelectualmente e fosse um exemplo de progresso para as gerações futuras. Newton cresceu em um ambiente rural, cercado pela presença constante de sua grande família. A casa em que vivia era um reflexo da fusão cultural germano-italiana, simples, mas acolhedora, com móveis robustos e uma cozinha sempre cheia de aromas reconfortantes. As histórias sobre os antepassados, como Joseph e Anton Noerberg, eram narradas à noite, junto à luz das lamparinas, e enchiam Newton de orgulho e curiosidade. Desde pequeno, Newton demonstrou um espírito inquieto e uma sede por conhecimento. Enquanto seus irmãos e primos se dedicavam às tarefas agrícolas, ele passava horas imerso em livros e cadernos, sonhando em explorar o mundo além das colinas e rios que cercavam sua casa. Em 1974, Newton mudou-se para Florianópolis para cursar a ISAG, Escola Superior de Administração e Gerência, uma decisão que marcou o início de sua transição de um jovem do campo para um homem de cidade. Florianópolis, naquela época, ainda era uma cidade em crescimento, mas já dava sinais de seu futuro como um dos centros urbanos mais importantes do sul do Brasil. A mudança foi um choque cultural para Newton. Acostumado ao ritmo tranquilo da vida rural, ele precisou se adaptar à agitação e às demandas da cidade. No entanto, foi também uma época de crescimento pessoal e profissional. Durante seus anos de estudo, Newton não apenas se destacou academicamente, mas também formou amizades e conexões que moldariam sua carreira. Após se formar em 1979, Newton iniciou sua trajetória na Eletrosul, onde trabalhou por 36 anos. Durante esse período, ele aplicou os valores herdados de sua família: dedicação, resiliência e o desejo de contribuir para o bem-estar coletivo. Sua experiência na empresa não apenas consolidou sua posição como um profissional respeitado, mas também lhe permitiu viajar pelo Brasil e expandir sua visão de mundo. Apesar de sua carreira de sucesso, Newton nunca se afastou completamente de suas raízes. Ele mantinha contato com os parentes em Nova Veneza e frequentemente participava de reuniões familiares que celebravam o legado dos Michels e Noerberg. Essas ocasiões eram momentos de reflexão, onde Newton percebia o quanto sua história pessoal estava conectada a gerações de trabalho e sacrifício. As décadas de 1970 e 1980 marcaram um período de grande transformação para as antigas colônias. As estradas pavimentadas conectaram vilarejos a cidades maiores, facilitando o comércio e o acesso a serviços essenciais. Nova Veneza, em particular, tornou-se um destino turístico, famoso por suas gondolas italianas e festivais culturais que celebravam as raízes dos colonos. Enquanto isso, as famílias Michels e Noerberg continuavam a desempenhar papéis importantes na comunidade. Muitos de seus descendentes buscaram formação acadêmica e carreiras fora da agricultura, mas sempre mantiveram laços com a terra e as tradições que moldaram suas identidades. Ao longo dos anos, Newton Noerberg construiu uma vida marcada por conquistas e desafios, sempre guiado pelos valores que herdou de seus antepassados. Sua trajetória familiar, repleta de momentos de alegria e dificuldades, refletiu o dinamismo de sua personalidade e o profundo respeito pelas suas raízes. Primeiro casamento e desafios inesperados no início de sua vida adulta, Newton casou-se pela primeira vez, tendo como fruto dessa união seu filho mais velho, Leonardo Noerberg. A chegada de Leonardo foi um momento de grande alegria para a família, mas a vida trouxe um golpe inesperado. Um acidente deixou Leonardo tetraplégico, transformando radicalmente a dinâmica familiar. Newton enfrentou a situação com força e resiliência, dedicando-se ao cuidado do filho e buscando os melhores tratamentos e condições possíveis para garantir sua qualidade de vida. Apesar dos desafios, essa experiência fortaleceu ainda mais o vínculo de Newton com seus filhos e moldou sua visão de mundo. Ele tornou-se um exemplo de determinação para os que o conheciam, nunca desistindo de encontrar maneiras de proporcionar conforto e felicidade à sua família. Anos depois, Newton entrou em um segundo relacionamento, no qual nasceu seu filho, também chamado Newton, em uma coincidência que marcou o destino de ambos. Pai e filho nasceram no mesmo dia. O jovem Newton formou-se médico na UFSC e foi desempenhar sua profissão em Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde seguiu carreira na medicina, honrando o nome e a dedicação de seu pai ao trabalho e ao progresso. Em 2000, um novo capítulo na vida de Newton começou quando ele se mudou para Porto Velho, em Rondônia, para trabalhar na empresa de eletricidade do estado.
Foi ali que conheceu uma jovem que se tornaria sua terceira companheira e mãe de sua filha caçula, Carolina Ribeiro Noerberg. Essa união trouxe um novo sopro de felicidade à vida de Newton, marcando sua entrada em um período de maior estabilidade emocional e pessoal. Já em seus anos mais maduros, Newton estabeleceu-se em Palhoça, no empreendimento Pedra Branca, um local que ele descreve como de primeiro mundo. A vida tranquila e organizada da região proporcionou a Newton um ambiente ideal para refletir sobre sua trajetória e fortalecer os laços com sua família. Ele frequentemente visitava sua sogra no Acre, mantendo uma relação próxima com seus parentes mais distantes e honrando os valores de união e respeito cultivados por gerações. Carolina, a filha caçula, tornou-se amiga de Gabriela, filha de um professor que ajudaria a documentar a história da família. Essa amizade geracional representava a continuidade de um ciclo que havia começado com Joseph e Matias, os primeiros membros das famílias Noerberg e Michels a chegarem ao Brasil. Aos 70 anos, Newton olhava para trás com orgulho e gratidão. Ele sabia que sua história e a de seus antepassados não eram apenas memórias, mas um legado que precisava ser preservado. Com a ajuda de registros e relatos, ele decidiu compartilhar essa rica narrativa com seus herdeiros e com aqueles que pudessem se inspirar nela. Os sacrifícios feitos pelas gerações anteriores e os valores transmitidos ao longo dos anos serviram de alicerce para a vida de Newton e de sua família. Eles demonstravam como a perseverança, a união e o trabalho árduo podiam superar qualquer adversidade, criando raízes profundas que sustentariam as gerações futuras. Hoje, as famílias Michels e Noerberg continuam a desempenhar papéis importantes nas comunidades em que vivem. Descendentes de ambas as linhagens se destacam em áreas como educação, saúde, tecnologia e agricultura, mostrando como o legado deixado pelos primeiros colonos germânicos no sul do Brasil continua vivo e relevante. Ao longo de gerações, as famílias Michels e Noerberg teceram uma rica tapeçaria de histórias, marcadas pela coragem, pelo sacrifício e pela busca incessante por uma vida melhor. Desde as florestas densas do sul do Brasil até os modernos centros urbanos como Florianópolis e Palhoça, suas jornadas refletem não apenas o espírito dos imigrantes, mas também a capacidade de adaptação e superação. Os valores transmitidos pelas gerações mais antigas continuam a moldar o presente. A força de Matias Michels, que enfrentou as adversidades da primeira colonização em São Pedro de Alcântara, e a determinação de Joseph Noerberg, que liderou sua família até Braço do Norte, ecoam nas vidas de seus descendentes. Esses valores, baseados no trabalho duro, na fé e na união familiar, tornaram-se os alicerces de tudo o que foi construído desde então. Newton Noerberg, como representante da geração contemporânea, carrega consigo o peso e a honra desse legado. Sua trajetória pessoal, repleta de desafios e conquistas, reflete a continuidade dessa história. Ele não apenas honrou as tradições de sua família, mas também as adaptou às exigências de um mundo em constante mudança, garantindo que o nome Noerberg permaneça sinônimo de resiliência e progresso. Os encontros familiares, as histórias narradas durante as refeições e os registros históricos mantêm viva a ligação entre o passado e o presente. A amizade entre Carolina, filha de Newton, e Gabriela, descendente de outra geração, simboliza a continuidade desse ciclo. Através dessas conexões, as histórias e os valores das famílias Michels e Noerberg são transmitidos, garantindo que o futuro permaneça ancorado nas raízes do passado. Enquanto Newton compartilha sua história com o professor Jesué, ele reflete sobre tudo o que foi conquistado. Ele sabe que seu relato não é apenas um testemunho do que aconteceu, mas também uma mensagem de esperança e inspiração para seus filhos, netos e para todos que encontrarem em sua história uma motivação para superar suas próprias adversidades. Eu vim de uma longa linha de sonhadores e trabalhadores, diz Newton. Cada um de nós contribuiu com um pedaço para a construção do que temos hoje. E, por isso, somos todos parte de algo maior do que nós mesmos. Hoje, as famílias espalham-se por diversas regiões do Brasil e do mundo. Descendentes vivem na Alemanha, no Acre, em Santa Catarina e até mesmo em grandes cidades como Pelotas e Florianópolis. Eles trabalham em áreas tão diversas quanto tecnologia, medicina, agricultura e educação. Mas, independentemente de onde estejam ou do que façam, carregam em seus corações o orgulho de suas origens e a responsabilidade de honrar o legado deixado por seus antepassados. A publicação deste relato contribui para a preservação de uma história que, embora pessoal, também é universal. É a história de como as famílias constroem o mundo em que vivemos, tijolo por tijolo, memória por memória, geração por geração. A história das famílias Michels e Noerberg não termina aqui. Ela continua em cada vida que toca, em cada semente plantada, em cada sonho realizado. E enquanto houver alguém para lembrar, narrar e celebrar,
o espírito dessas famílias viverá, para sempre, na memória coletiva de todos que chamam essas terras de lar.